porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, no último dia de vida dele, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. É disso que ele está falando, é do repartir e não do comer. Nós ficamos presos a comer, não é comer. A mensagem toda é repartir. Paulo não está falando com as pessoas para que eles comam nada, está brigando com eles porque eles comeram. E não é para comer e deixar o outro sem, é para repartir. A mensagem do que Paulo fala é repartir, dividir. Então vamos lá, olha o que ele fala. Ó. Porque o que recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu. Partiu o pão, e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso é o quê? Comer em memória de mim? Que é isso, cara? É partir as coisas em memória de Jesus. Ele está dando exemplo de partir e não de comer. Ele fala, fazer isso, partir tudo isso aí, repartir também uns com os outros, como eu estou fazendo. O exemplo que eu estou dando. Jesus, hora nenhuma, mandou comer pedacinho de pão e beber pouquinho de suco de uva. Isso não existe. Isso não tem isso na Escritura. O que ele mandou fazer é repartir. Ele pegou o cálice, olha aqui, isso aqui é meu sangue, olha. Fazer isso, repartir, toda vez que beber em memória de mim. Quando você reparte as coisas com as pessoas, você está lembrando do sacrifício de Jesus. Porque ele repartiu o corpo dele com todo mundo. Parece que é coisa do outro mundo e que ninguém entende, mas isso é simples. Ele pegou o seu próprio corpo e colocou na cruz do Calvário, ele repartiu, esse é meu corpo que eu reparto com todo mundo, fazer isso. Repartir com todo mundo igual eu reparto. Ele está falando é disso, não é comer não, meu amado. Esquece comer. Deixa esses cães gulosos que pensam em comer seu dinheiro pensando cada vez mais nisso e se afundar com essa informação errada. Vamos para o que é certo. Vamos para o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele morreu na cruz com muito sacrifício para nos ensinar como conduzir certo. Não é como andar errado atrás desses homens para perdição não, meu amado. Chega, passou o tempo de nós andarmos atrás desses homens. Temos que ler, ó. Está escrito aqui, é só ler. Ele fala, fazer isso toda vez que beber. Repartir toda vez que beber. Toda vez que comer, repartir em memória de mim. É isso que ele fala. Ou seja, então ele diz, ó, no 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que come e bebe e não dá nada para ninguém, só ele que come e bebe para a condenação dele. E é isso que esses cães gulosos, que gostam de comer, não quer que você saiba. Quer que você pense que é comer um pãozinho com fermento, e um vinho sem álcool, um suco de uva. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que as pessoas estão magras e doentes? Porque não comeu um pedacinho de pão, esse pedacinho de pão vai dar saúde para a pessoa viver? Claro que não, meu amado. Ele não está falando disso, não, ele está falando de tudo que nós comemos. O negócio é sério, meu amado. Se você está comendo do bem e do melhor na sua casa, e tem outro perto de você com fome, você está errado. É disso que ele está falando. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E além da comida material, ainda tem a espiritual, porque o que Jesus fez foi no passado. Velho Testamento, meu amado, ele morreu no dia seguinte, ainda era Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Tem que repartir o pão o pão que é Jesus com todo mundo, falar dele para todo mundo. Tem que repartir o pão de Jesus com todo mundo, ele é o pão que desceu do céu. Tem que falar dele para todo mundo, é isso que é repartir, é isso que ele está ensinando. Repartir o pão com quem está com fome, o pão material, a comida, e repartir a palavra dele com as pessoas. É disso que ele está falando. Não é comer um pedacinho de pão com fermento, não, porque isso ele nunca mandou. Tá certo? E ele segue, ó. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, ele encerra. Meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se tiver algum com fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele está dando uma bronca em todo mundo, ele não está ensinando como fazer nenhuma liturgia de Santa Ceia. É mentira da epígrafe, aquilo é para te induzir ao erro. Leia o contexto que você vai ver que ele não está ensinando nada de como fazer Santa Ceia nenhuma. Ele está falando é assim, ó, o exemplo que Jesus deu não é o de comer, é o de repartir e você não enxerga. Porque está cego, porque o Senhor desse século cegou o entendimento para que veja ou não veja. Será que eu estou errado?